Bom dia, meu nome é Débora Campos Estefânio, como vocês todos já me conhecem, e eu estou aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus a convite da irmã Jacira, sendo que dessa vez o livro que foi escolhido para que eu pudesse falar é o livro de Daniel, capítulo 13. Então eu vou ler primeiro o livro e depois nós vamos aprender um pouco mais sobre ele, da Palavra de Deus. Vamos lá? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à congregação e vissem a congregação a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e conselheiros e todos os oficiais das províncias para que a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado e estava em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado, mencionado 2 vezes, para ficar bem enfático, para ficar bem notório, né, o que havia sido decretado, dito. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante, ou seja, na mesma hora, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ou seja, que ele tinha mandado fazer. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Primeira saudação, né? Primeiro a apresentação. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro, e qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ainda desafiou, né? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, que foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, mais do que acesa, né? Estava 7 vezes mais acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei.
Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor, à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, olha o reconhecimento aí, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego na província da Babilônia. Posso, se fosse dar um título aqui, dizer que é uma palavra à prova de fogo, né? É um testemunho, né? Uma experiência que aconteceu com esses 3 homens, amigos de Daniel, e que eles foram postos literalmente a uma prova, literalmente, de fogo. No capítulo 3 do livro de Daniel, que fala sobre o livramento desses 3 amigos no meio da fornalha, que nós já conhecemos, a gente já ensina isso para as crianças e desde muito cedo para quem já inicia o seu caminhar no Evangelho, é um dos livros e uma das histórias mais ricas e mais comentadas e mais faladas e mais ensinadas. Esses 3 homens que aqui a gente fala, eles estavam servindo ao rei naquela época, chamado Nabucodonosor, juntamente com Daniel. Então, só para dar uma pincelada, para quem não lembra, ou para quem não está acompanhando desde o início, é falado lá no primeiro capítulo, a curiosidade, o rei manda, quando toma conta da província, manda que tragam até ele, para que possam, além de estarem cativos, os servi-lo, alguns homens que fossem da melhor espécie, da melhor estirpa, né, como se diz, da melhor linhagem. Dentre eles, além de Daniel, os seus 3 amigos, que aqui a gente já viu. Daniel leva o nome de Beltesazar, é trocado o nome dele, né? Ananias passa a ser Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Então, a Daniel, além da gente já conhecer, não só por causa da cova dos leões, não só pelos seus sonhos, pela sua postura diante de Deus, ele era, além de ser um nobre, né, uma pessoa de boa estirpe, né, boa índole, bom caráter, ele era também profeta, né, diante de Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, ele inclusive nos ensina a respeito disso. E ele era letrado, né, ele certamente falava talvez mais até de uma língua, e ainda assim ele foi surpreendido quando foi tomado aquela província e foi levado cativo para a Babilônia. O que eu quero falar com tudo isso? Quero dizer para você que, apesar do seu grau de patente, seja militar, ou seja dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro da igreja, nada disso interfere no fato de que, se você tiver que passar algum tipo de privação ou de provação, você pode ter certeza que Deus vai fazer isso com você. Então, assim, não vale ser nobre, não vale ter títulos, não vale ter uma boa conta bancária, ou ter o seu título de oficial de igreja, ou de filha, né, de oficial de igreja. Se Deus achar por bem, até para te fazer honrar, olha como é que Deus faz as coisas, a honra e a glória é dele, mas ele divide, né? Ele faz isso conosco também. Se ele achar por bem que você precisa aprender, precisa melhorar, ele precisa te moldar, né? Moldar o seu caráter, o seu temperamento, o seu comportamento, ele vai fazer isso. Ele vai te tirar de um lugar e te levar para outro lugar e te pôr à prova, ou até mesmo no mesmo lugar onde você já está congregando, trabalhando, enfim, estudando, e assim Deus faz. Vamos continuar. Quando esses 3 homens foram lá para o palácio do rei, eles foram levados pela fornalha,
Num determinado período do tempo, o rei mandou fazer uma estátua bem na cidade de Dura, bem no meio da província, bem no centro da cidade, acredito eu, até para ficar notório, né? Até para ficar bem visível, né? Bem patente, do tipo assim, ó, aquela estátua ali é do rei Nabucodonosor, ó, tem que ter cuidado, deve ter uns vigias, deve ter uns espias aí que deve estar olhando, e a gente tem que ficar atento, porque quando começar a tocar o som das músicas, as melodias, né? E aqui a Bíblia é muito enfática e precisa no sentido de repetir todos os instrumentos naquela época que existiam, eram basicamente instrumentos de corda e sopro, que é inclusive citado aqui. Deus permite que repita-se mais de uma vez, para ficar bem batente, bem notório, no seguinte sentido: Daniel orava 3 vezes ao dia, todo mundo já sabia disso, mas ó, quando tocar a música lá, aquelas músicas lá que o rei mandou construir a tal da estátua, quando começar a melodia nessa ordem aqui, dos instrumentos de sopro e cordas, é porque é para parar tudo e ir lá e se prostrar diante da estátua que o rei mandou construir. E aí o que acontece? Voltando ao capítulo 3, lá no meio da cidade da província de Dura, a cidade de Dura na província de Babilônia, é falado um arauto, ou seja, é feito um decreto, né, para ficar bem visível, bem patente, bem determinado e explícito, né, não apenas verbalmente falando, decretado inclusive pelas letras, né, pela língua que era usada naquela nação. E aí a trombeta, o pífaro, o saltério, a harpa, a gaita de fole, todos aqueles instrumentos acabam sendo tocados. E aí as pessoas percebem-se que os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estavam lá, e ainda que os estivessem passando para lá e para cá, fazendo as suas coisas, quando tocaram propositadamente, eles simplesmente pararam e se mantiveram em respeito, pararam, mas não se prostraram, não se curvaram, não se adoraram. E aí é que veio as outras coisas. Alguns caldeus, vindo isso, falaram: aqueles 3 judeus lá, ó, eu achei até que são os amigos de Daniel, eles não fizeram o que está escrito lá no decreto que o rei mandou fazer. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no rei e vou falar. Irmãos, irmãs, prestem bem atenção. Aonde quer que você esteja, sempre vai ter uma ou duas, ou um grupinho de pessoas que vai usar o poder da fala, o poder da persuasão, do convencimento e até talvez o poder hierárquico sobre você e vai falar assim: eu não sei não, mas não estava escrito isso. Essa função aí, que era para ter sido feita e você não fez, mas não fez por quê? Não era para você ter feito? Você não foi designado ou designada para fazer? Tem alguma coisa errada, né? Não é porque uma pessoa se corrompe e que você está numa empresa que é feita de maneira obscura, escusa, que você vai ter que fazer também, vai ter que fazer igual. Mas vai sempre ter alguém que vai falar, que vai denunciar, que vai te apontar. E aí foi o que aconteceu, aqueles caldeus foram lá no rei. Aí contaram: rei, foi feito um decreto, assim, quando fosse tocados os instrumentos tais, nessas ordens, todos os sons de melodia, todas as coisas que fossem tocadas, era para no final de tudo, todo mundo parar, prostrar e adorar a estátua que foi que o Senhor fez. Mas olha, teve uns judeus aí, uns 3 que não fizeram não. Aí o que o rei Nabucodonosor faz? Manda chamar. Vamos fazer uma espécie de acareação. Então, vamos fazer o seguinte: será que é isso mesmo? Vou mandar chamar eles. E aí, manda chamar e os 3 vão até a presença do rei, porque, afinal de contas, era o rei que estava chamando, era uma ordem, né? Ordem real. E aí, o próprio rei vira para eles e fala assim: esses caras aqui, os caldeus aqui, falaram para vocês, que são judeus, que vocês, quando deu o decreto e tocaram todos os instrumentos, todas as músicas e melodias que eu ordenei, foi isso mesmo? Eu mandei fazer e vocês não fizeram? Tem certeza? Aí os amigos de Daniel viram para o rei e falaram assim: olha, rei, vou falar uma coisa para você. Foi isso mesmo? Ou seja, eles se posicionaram, eles se mantiveram
firmes, inclusive, não só no fato de serem cristãos, né, de servir a um único Deus vivo e verdadeiro, né, que é o nosso Deus, como se puseram ali à prova, diante da prova de fogo, não recuaram, não enrolaram, né, não usaram de palavras para dizer, não, sabe o que é? Não foi bem assim, eu acho que fulano não viu, ou entendeu errado, mas olha, eu acho que eu não ouvi direito, será que foi isso mesmo? Não, eles mantiveram as suas posições e diante dos homens e de Deus não negaram, né? E a gente entende e aprende isso ao decorrer de outros testemunhos de grandes homens e mulheres, né, que estão escritos na Bíblia, e lá no livro de Apocalipse a gente pode ver isso, homens e mulheres que não se curvaram, não se deleitaram, né, não provaram, não experimentaram dos manjares, das especiarias do rei, do mundo, né, as especiarias que foram ofertadas, ou as oferendas que a gente entende hoje. E aí eles não titubearam e falaram assim, não, realmente nós não fizemos isso não, nós não nos inclinamos. E aí o rei vira para ele e fala assim, mas vocês não estão sabendo não? Que eu também mandei falar que se não fizesse, haveria uma punição, e a punição seria a morte, sendo queimado, né, vivos, né, literalmente vivos, não como na época da Inquisição, que isso aconteceu bem depois, mas era uma fornalha de fogo ardente e que eu vou colocar vocês lá, né? Ninguém te falou isso não? E o que vocês acham? Vocês vão morrer? Vocês vão fazer isso mesmo? Vocês vão permanecer assim? Aí os amigos de Daniel viram pro rei e falaram assim, olha só, rei, a gente não tem que te responder não, mas já que você está perguntando, já que é para falar, a gente também não vai se defender, porque quem defende a gente é o Senhor. Mas olha, fica sabendo o seguinte, se Deus quiser, Deus pode nos livrar na fornalha, ou da fornalha, mas nesse caso, se Deus ainda assim permitir, nós também não vamos recuar, nós também vamos até o fim, em frente, até o alvo, até a direção que Deus falar. Mas, eu não preciso te responder, mas já que você está perguntando, é isso mesmo, eu não vou me calmar, nós não nos curvaremos. E aí a Bíblia diz claramente que o rei se enfurece, né, fica transtornado. E eu creio até que tenha ficado, além de furioso, né, irado, irritado, até o seu semblante tenha ficado, né, exaltado, as suas veias sobressaltadas e tudo, que a Bíblia fala sobre isso nitidamente. E aí o rei manda chamar os homens mais fortes, né, mais poderosos, mais bem capacitados, manda prender os 3 amigos de Daniel, Isaque, Sadraque e Abednego, coloca as ataduras em suas mãos, ou seja, não apenas bastava levá-los até lá, tinha que prendê-los, né, amarrá-los. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para vocês para dizer o seguinte, muitas das vezes Deus permite que certas coisas aconteçam na vida da gente, né, e Ele nos dá um livramento, muitas das vezes, em 2 maneiras que a gente aprende e entende aqui. A primeira maneira é que ele nos livra no problema, na fornalha. E ele nos livra da fornalha, ou seja, antes que aconteça. Antes que aconteça um acidente, você vai entrar no carro e você vai lembrar da regra de trânsito que alguém te ensinou e o Espírito Santo, ainda que você tenha de repente adquirido um mau hábito ou não tenha tido essa regra de trânsito na sua vida, porque foi inexperiente, você está precisando pegar o carro para levar para socorrer alguém, mas você não sabe fazer, não estou dizendo que você vai fazer isso sem documentação, sem carteira, por favor, não vai fazer isso, né? Não estou dizendo isso. Mas você vai pegar e você vai lembrar o quê? Que você precisa, o Espírito Santo vai te incomodar. Opa, se resguarda, coloca o cinto, né? Ajeita direitinho o banco, o retrovisor, o espelho de dentro do carro para o seu tamanho, né? Tanto é que a gente entende que quando Saul deu as roupas e as armas dele para Davi, não funcionou, né? Então você se amolda de acordo com aquilo da direção que Deus vai dar para você. É da mesma maneira, se você for, por exemplo, dirigir, ou melhor dizendo, pilotar uma moto, você vai pegar um capacete que seja confortável e seja seguro para você do seu tamanho, né? No caso do meu tamanho, diferente do tamanho do meu marido. Para quem não sabe, ele pilota a moto também. Então, assim, você precisa estabelecer essas regras dentro de si. E ainda assim, Deus te livra do acidente. Antes que aconteça, Deus te previne, Deus te ensina, Deus te explica, Deus te lembra, te traz a memória. Olha só, você está indo para minha casa, você tem certeza que você vai com essa roupa?
Essa roupa você pode até usar para ir, de repente, num supermercado, né? Para ir numa padaria, mas na minha casa, né? O Espírito Santo fala com a gente o tempo todo. A gente só precisa estar com os ouvidos bem destapados, né? Os olhos bem abertos. E a gente entende que certas coisas, certos lugares, certas coisas. E aí, na fornalha, Deus também nos livra. A Bíblia nos ensina, no decorrer, no descrever desse texto, que além deles terem sido atados, né, amarrados, presos e lançados, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, os homens que os lançaram acabaram até se queimando, eles caem, né, a gente entende que era um lugar alto, que eles de repente subiram a escada e foram rolando e caíram e ficaram lá. A gente entende que na fornalha, Deus enviou um homem semelhante ao Filho dos Deuses, né, e a gente entende que Deus enviou certamente um anjo lá para os livrar no meio da fornalha, no meio do perigo. Deus vai lá e dá o escape. Quantas vezes nós já ouvimos vários testemunhos, várias pessoas falando que no meio do acidente tinha tudo para acontecer algo tão terrível ou tão pior quanto ocorreu, apesar de ter ocorrido o acidente, né, o desastre, ainda assim a pessoa saiu viva. Ah, mas não é crente. Tudo bem, Deus tem um plano na vida dela, né? Ou na vida dele. Deus, no meio do perigo, no meio da fornalha, nesse caso aqui, eu quero deixar bem claro que, ainda que tenha acontecido isso no momento, no meio, durante, Deus providenciou o escape. Deus providenciou a segurança para que eles não se queimassem. E a Bíblia é clara quando ela diz que as ataduras se soltaram, as amarras se soltaram, havia um quarto homem, semelhante ao Filho dos Deuses, como foi dito pelo próprio rei e descrito isso na Bíblia, eu creio que tenha sido realmente um anjo, e eles passeavam, eles andavam dentro da fornalha. Olha que maravilha, está arrepiada. O que acontece? No meio do problema, Deus está conosco. No meio do problema, a gente pode cantar, a gente pode dançar, a gente pode saltar e a gente pode vivenciar, apesar da dificuldade, apesar da doença, apesar do problema, apesar da tribulação, a gente pode e deve entender que Deus está conosco. Deus nos livra e nos livrará no meio dessa tempestade, no meio desta tormenta toda. Os homens que estavam no barco, Jesus estava no barco, só que ele estava dormindo. E aí, os homens começaram a ficar nervosos e Jesus dormindo. E, meu Deus, o que vai acontecer? As ondas gigantes. Aí Jesus acorda e fala, mas homens, pequena filha, eu estou aqui o tempo todo. Por que não vieram a mim? Por que não oraram? Por que não me chamaram? Né? O Espírito Santo está o tempo todo conosco. A gente só tem que parar fundo, respirar fundo, né? Conforme a medicina explica, orienta. Calma, relaxa, organiza, coloca as coisas tudo em ordem novamente. E nesse intervalo de tempo, você tem que tomar uma decisão rápida, errada. O pessoal da área médica, então, assim como eu, tem que pensar rápido. Chegou um paciente direto de um prédio que caiu, de um lugar que pegou fogo, você tem que tomar, além do protocolo todo, você tem que tomar uma decisão muito rápida. Às vezes nem sempre o protocolo, dependendo do caso, resolve naquela ordem, né, que você aprende durante a faculdade, mas você tem que orar. Senhor, o que eu faço? Me dá sabedoria, porque a medicina me orientou a fazer assim, mas o negócio não está muito bom não, talvez dê errado. No meio do problema, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, nós devemos orar e, mais do que isso, confiar que Deus está conosco. E foi o que eles fizeram. Nabucodonosor viu e ainda perguntou, será que é isso mesmo que eu estou vendo? E a gente entende que Nabucodonosor se aproximou, porque a Bíblia fala que ele que foi lá até a porta e falou, ei, Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês que são os servos do Deus Altíssimo, olha o reconhecimento aí que o mundo tem. Epa, engraçado, eu fiz esse negócio, era pra essa menina tá mal, né? Porque eu fiz um negócio que não era lícito, não era certo, e ia botar na conta dessa menina para poder ela levar a culpa e eu me resguardar e eu me respaldar. E engraçado, não aconteceu o que eu queria. O problema que era para ter sido feito e ela receber o encargo do bônus, né, do ônus, né, não aconteceu. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, você é quem mesmo, hein? Ah, você é cristã, né? Verdadeiramente, né? Verdadeiramente cristã. Porque a gente sabe também que tem verdadeiros e falsos, vamos dizer assim, profissionais da área, enfim,
verdadeiramente falsos, pessoas de índole e de caráter. Enfim, e aí Nabucodonosor manda chamá-los, manda trazê-los e reconhece o poder e a soberania de Deus e fala: realmente vocês não se curvaram, vocês não esmoreceram. E o que eu quero dizer com tudo isso? A palavra de Deus, ela é rica e ela é eficaz, e ela também nos ensina algo muito particular nesse pequeno pedaço, né, da fornalha, que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabem que quando a gente está numa direção, está diante de Deus e quer fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Não foi nosso pensamento, por isso que a gente ora e pergunta sempre para Deus: Senhor, é isso mesmo? Tem certeza? Me ajuda? Sai da frente, irmão. Sai da frente, irmã. Porque se você tentar impedir, mesmo sendo crente, mesmo sendo oficial de igreja, mesmo tendo uma patente muito boa naquela empresa, você vai se queimar, como a gente diz. Ou seja, você vai se dar mal, porque a pessoa que está naquela função, naquela direção, é porque Deus já falou com ela antes. Estando ela preparada ou até mesmo não preparada, Deus está indo. Então não coloca a mão. Não é o teu problema, não é para você resolver, não é dessa maneira. Simplesmente ora, fala: Senhor, eu não concordo, essa direção é tua mesmo? Se for, o Senhor trata o meu coração. Agora, se não for, o Senhor então tira essa... E não debater, não falar. Por que eu quero dizer isso? Porque se você parar para pensar, eu até anotei aqui, a Bíblia nos ensina que desde Gênesis 6:10 até Apocalipse, a menção, ou seja, a citação sobre o fogo e a língua. Deus faz essa comparação. O poder da língua é semelhante ao poder do fogo e vice-versa. Ou seja, a Bíblia inteira nos ensina. Então, tudo aquilo que a gente fala ou faz, ele pode queimar na outra pessoa, ou outro profissional, outro líder, né? Foi ministério de louvor, de líder de liderança, de palavra, de evangelismo. Então, a gente tem que ter cuidado. E mais do que isso, a gente tem que fugir disso, que é a fofoca. Por quê? Porque a fofoca, ela vem da língua, né? De falar. Você ouve, interpreta, ou você cria alguma coisa, uma fantasiosa de alguém, ou de uma empresa, de uma instituição, e aí acaba falando. E a palavra, ela é bem clara. Tiago fala sobre isso, sobre o poder da língua, né? Que está em nós. Aquele que controla a língua domina todo o corpo, né? Seja todo o corpo da igreja, seja todo o corpo profissional de uma empresa, por exemplo, né? Provavelmente muitas de nós já passou por algum tipo de problema, não só na igreja, ou talvez não só na empresa, mas até mesmo dentro da família, por questões de comparação, de falar mal: no fulano, não sei, não, e tem certeza que é isso mesmo? Será que ele ou ela é assim mesmo? Então saiba e entenda que a palavra de Deus nos diz e nos mostra e nos ensina de que nós devemos ter cuidado, porque a língua, ela é como fogo. Aquele que controla o fogo, né? Como um bombeiro, vai lá, tá ouvindo aquilo, tenta não ouvir, tenta não dar razão para a pessoa que está falando para você, ainda que você vá saber e falar: não, eu tenho que resolver, porque não é seu momento, não é sua função. Então você apazigua, você sai de perto, fala: irmã, olha só, pode deixar, vou fazer o seguinte, eu vou orar por ele, tá? Eu vou orar por ela, depois a gente conversa, eu tô ocupado, e não me conta não, porque eu posso não conseguir guardar segredo, e eu posso até ficar chateada com a pessoa, e aí você sai fora, sai de perto, não se queima. Dentro disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando os 3 saíram da fornalha, eles que estavam de fora, além do próprio rei Nabucodonosor, percebeu que não havia cheiro neles, de forma alguma, nem nas suas roupas, nem no seu chapéu, né, nas suas túnicas, não havia nada disso. Eu quero deixar aqui uma curiosidade também, dizendo o seguinte: a fumaça, pelo dicionário, ela diz assim: é uma porção de vapor resultante de um corpo de chamas, um fumo, fumegada. Agora, o aroma, ele difunde, ele exala, ele impregna, né, ele esparge. E o perfume é a emanação aromática que certos corpos eles exalam, como as flores, por exemplo, né? Exalam a fruta, uma boa fruta, né? Um bom pezinho de tangerina, quando você abre assim, tangerina, ela perfuma todo o ambiente, toda a casa. E essa é a diferença do aroma, do perfume e da fumaça. O que eu quero dizer também com tudo isso
é que a fumaça, ela impregna a gente no cabelo. Eu fico irritada quando tem cheiro de fumaça. Até se for fumaça de churrasco, eu não gosto, detesto. E ela impregna e às vezes custa até sair, não sai na hora, né? Por mais que você prenda o cabelo e tente resolver, nem sempre resolve. É necessário realmente um banho, né? Na roupa, nos cabelos, no rosto, na pele. Até às vezes cheiro de combustível na rua, passa aquele carro que já tá meio usado, bem velhinho, fica aquele cheiro horrível, aquela fumaça preta, que é diferente de perfume, que é diferente de um aroma. O aroma, ele é suave, o perfume, ele é suave, ele é doce, né? Ele encanta. Nossa, irmã, que perfume gostoso, que marca que é essa? Aí você vai lá e compra e não faz o mesmo efeito. Por quê? Porque nós somos diferentes, até mesmo por comprimido. Às vezes você toma o mesmo comprimido para dor de cabeça que seu marido toma, ou o contrário, e às vezes não faz efeito. Às vezes a medicação tem que ser diferente, porque nós somos individuais. Assim também é o perfume. E o que 2 Coríntios 2,15 fala? Que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, há um aroma, há um suave no meio da oração, no meio da adoração, no meio do louvor, seja fazendo a faxina, seja lavando a louça, passando a roupa, você põe um som e de repente você está cantando junto com o ministro de louvor, e quando você vê, você mesmo está fazendo a sua própria canção. Eu faço muito isso, porque eu lembro da minha avó, que me ensinava isso desde pequena, e quando eu vejo, eu troco a letra, misturo a letra de uma música, às vezes eu nem estou ouvindo nada, eu mesmo estou passando a roupa, estou lavando a louça, que é a minha mania, de ir cantando, de repente eu misturo uma música de fogo, um corinho de fogo, com os hinos de cantor cristão, do Diante do Trono, e eu vou misturando, e de repente quando eu vejo, eu estou cantando aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou querendo que Deus faça no meu coração, a minha própria adoração. E nós somos, e devemos ser, e procurar ser sempre esse perfume de Cristo. E 2 Coríntios 2,15 fala sobre isso, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. O bom perfume, por mais que tenha notas cítricas, doces, aveludadas, né? Os químicos, os alquimistas, farmacêuticos, eles podem explicar isso melhor para você. Ainda assim, ele é mais suave, ele alegra a gente, o corpo, você recebe um elogio, alegra a nossa alma, você se sente bem, você não precisa nem sair para ir para uma festa, você apenas se perfuma, se adorna, né? Como uma noiva, e fala: Senhor, eu tô pronta, tô aqui. Eu sou o melhor perfume que o Senhor pode ter aqui na terra. Ó, olha para mim, acha em mim, vem sentir o meu cheiro, a minha adoração, o meu louvor ao Senhor. E eu quero deixar isso bem claro para vocês. Entendam que o poder da língua é semelhante ao fogo. Você precisa controlar. E nós somos para com Deus, o bom perfume de Cristo. Nós somos o melhor que Deus tem nessa terra. Nós somos feitos e fomos feitos não apenas para louvar, adorá-lo, seja na hora que estiver no púlpito, na hora que estiver na frente do dirigente de louvor, porque pegou o microfone, porque está na escala. Nós devemos perfumar. Essa canção do pastor André Valadão está no meu álbum de casamento, está no meu vídeo, no meu DVD. Nós somos o bom perfume de Cristo. As minhas vidas, os meus filhos, a minha família, o meu ministério, a minha profissão, meu casamento irá perfumar toda a terra. É assim que diz a canção, mais ou menos. Assim que diz a canção. E eu quero deixar com vocês esse carinho, e esse agradecimento e esse despertar, que é o principal, em aprendermos um pouquinho mais de Deus, a sermos seus perfumistas, sermos os alquimistas de Deus, a levar, né, a aromatizar toda a terra. E ainda que passemos pela dificuldade, toda a nossa vida está debaixo da direção, da confirmação de Deus. Não tenham medo, viu? Estejam atentos, e que ainda que venham as provas de fogo, ainda que venham as dificuldades, Deus é conosco sempre. Amém?